Qualidade de vida é um foco diferenciado na vida do ser humano. Aquele paciente que é diabético, que realmente precisa fazer atividade física e que o seu médico diz para ele: você tem que caminhar, andar, fazer esteira, tem que ter atividade física. E muitas vezes ele diz assim: não, eu não gosto disso. Mas a gente tem uma pessoa direcionada para esse bate-papo, que é a Isabela aqui da Insight Academia, que faz uma atividade personalizada. Cada paciente tem o seu protocolo, é isso, Isabela? Sim, Mafalda. Não só o diabético, né, mas como cada aluno nosso que vem nos procurar aqui na Insight para procurar uma atividade física personalizada, ele tem o teu protocolo, a tua aula, o teu desenvolvimento durante as atividades. E voltada, né, dizendo para o diabético, isso é tão importante quanto, porque o diabético, principalmente, ele precisa dessa atividade orientada, para que ele possa ter essa prescrição de exercícios e faça os exercícios de uma forma que não venha a prejudicá-lo durante a sessão ou até após a sessão, podendo levar ele, após o exercício, a ter uma hipoglicemia, que é uma queda da glicemia no sangue, né, após os exercícios ou mesmo durante. Então ele precisa conhecer muito o próprio corpo e as suas reações, e isso a gente ensina, a gente demonstra, a gente fala, a gente explica como isso deve ser feito. Todos esses equipamentos que tem, estou falando equipamento, mas você deve ter outro termo, que tem aqui dentro da Insight, que nem eu faço atividade aqui e o meu protocolo é outro, passo por todos, etc. e tal. Para o diabético, tem algum que ele não pode fazer? Olha, não tem essa restrição. O diabético, como eu disse, ele pode fazer a academia como um indivíduo que não tenha essa doença, né, metabólica. Então, o que acontece? Ele vem até a academia, ele vai desenvolver as atividades normais, nós vamos desenvolver com ele. Só que nós temos que tomar cuidado, por exemplo, com a glicemia antes da atividade física. Então, nós temos que, por exemplo, você faz aula aqui com a gente. Então, o que acontece? A partir do momento que eu já conheço o teu organismo, que eu tenho uma constância de aula com você, uma rotina, a gente vai conseguindo analisar, ver a reação do aluno, ver como que está a característica desse aluno. Então, no início, é recomendado que esse aluno venha sabendo como está a glicemia dele antes da atividade física. Depois, com o passar do tempo, a gente já vai acostumando com aquelas reações, a gente já sabe como é o organismo do nosso aluno, né? Então, a gente já está ali com o aluno sabendo como que está aquela avaliação momentânea na hora que ele chegou na academia. A partir daí a gente vai desenvolver as atividades. Então a gente pode utilizar todos os equipamentos aqui da academia sem restrição alguma, utilizar do zerão, utilizar da barragem, uma caminhada, ele não tem restrição. A única coisa assim que a gente tem que tomar cuidado, dependendo, como você disse, o excesso de peso pode, por exemplo, principalmente no início, quando ele está com esse excesso de peso, evitar a corrida, porque esse excesso de peso pode prejudicar as articulações dele. Então tem que prepará-lo para que um dia ele possa atingir esse objetivo, se esse for o caso, dele chegar a fazer uma corrida leve, moderada e poder ser um pouquinho mais intensa. Então, mas com relação aos equipamentos, a gente pode utilizar todos os equipamentos, podemos utilizar o treinamento funcional com ele, que é um treinamento que nós trabalhamos com o corpo todo. Podemos utilizar a caminhada, principalmente para o indivíduo diabético, ele deve executar a maior parte do tempo dele atividade aeróbica, né, que tem um gasto de energia elevado para que ele consiga consumir a glicose do organismo, que é aquele excesso de açúcar que fica. Por isso que o diabético precisa fazer atividade física. Nós, indivíduos normais que não temos essa doença, quando a gente se alimenta, nosso organismo dá conta de fazer toda a absorção da glicose, mandar ela para os músculos durante o exercício. O diabético, essa glicose, ela fica na corrente sanguínea. Então, aí que entra o exercício físico. Ele faz com que você aumente o seu gasto energético durante a atividade física e você precise ajude a consumir essa glicose que está excedente na corrente sanguínea, né? Como se, vamos dizer assim, você gastasse, você queimasse aquela substância, aquela glicose, aquele açúcar que está dentro do teu sangue.
que ele ficando em excesso dentro do teu sangue, ele se torna prejudicial, né? Acarretando vários problemas para o teu organismo, como, por exemplo, o pé diabético, que pode causar amputações, a retinopatia, que são problemas na retina, né? As neuropatias, então você começa a ter problemas de sensibilidade. Então, com relação a isso, a atividade ela pode ser como a de qualquer indivíduo que pratique aqui. Só que nós profissionais, o personal trainer, ele tem que saber se essa pessoa não está com a glicemia elevada no momento da atividade física, se ele não tem um problema, por exemplo, que a gente fala a neuropatia, algum problema de sensibilidade nos pés que pode levá-lo a fazer algum problema, alguma torção, alguma inchaço nos pés. Até porque ele não sente direito os pés. Não sente, entendeu? Então nós temos que saber e lidar com o nosso aluno todo dia. A cada dia que ele vem, que ele chega até a gente tem que saber como que ele está, perguntar como que ele está hoje, como que passou, o que ele se alimentou para poder fazer atividade. Ele estando bem, também, quando ele vem até nós, é importante que ele tenha passado pelo médico, né, para saber como que está o nível de glicemia dele, se ela está controlada, se está um pouco acima, então a gente vai fazer o quê? Vai ajudar a controlar com a atividade física. Então, durante a atividade física, o exercício físico ele é super importante para ajudar nessa queima da glicose. Mas o recomendado principalmente atividades aeróbicas, né, como a caminhada que a gente faz com os nossos alunos no Zerão, com atividade aqui com os equipamentos aeróbicos, a esteira, a bicicleta, e também complementando com a musculação, porque quanto mais músculos você usa, grandes grupos musculares, você consegue metabolizar e acelerar mais seu metabolismo. Na consequência, gastar mais glicose. Então você tem que preparar o corpo como um todo para esse consumo dessa glicose que está em exagero no seu organismo. Aí baixando os níveis, auxiliando num controle médico com medicamentos, numa dieta, né? O exercício físico vem para complementar essa patologia, sendo importante a atividade física, uma dieta equilibrada e um acompanhamento médico. O assunto agora é o Festival Internacional de Música, que acontece em Londrina e que tem como seu diretor Marco Antônio Almeida, londrinense, radicado na Alemanha, mas que não perde o gosto pela terrinha. Não perco mesmo. Você sabe que eu sofro de uma londrinite aguda. Eu gosto da cidade, volto sempre aqui. Aqui é o meu lugar, aqui eu me fiz, né? E a gente precisa voltar aqui, então, para, numa onda de energia positiva, sempre contornar alguns problemas que a cidade sofre. O festival está em que edição? Na 32ª, imagina você. Ele é datado de 1979, mas durante um ano ele não aconteceu. E ele começou pequeno, como um festival de música barroca, muito discreto, muito tímido. E aos poucos ele foi tomando volume e hoje ele é conhecido internacionalmente como o Festival de Todas as Músicas. E ele leva esse slogan, eu tenho muito orgulho disso, porque fui eu que introduzi a música popular no Festival de Música de Londrina. E essa ideia da música popular não foi para a gente repetir essa música que já é conhecida, né? Essa que está sempre na mídia, não. É para dar apoio ao músico da noite de Londrina. Aquele que não sabe como mexer com a voz, ou que não sabe como fazer arranjos, ou que tem problema com a bateria dele, com a percussão, entendeu? Então, a música popular está dentro do festival para dar apoio ao músico de Londrina para que ele possa se profissionalizar. Isso é um grande orgulho meu. E com isso o festival ganhou esse nome, o Festival de Todas as Músicas. É um leque muito aberto. A gente tem viola caipira, tem acordeon, tem flauta doce, enfim, tem tudo. E quando você abre muito esse leque, você precisa tomar muito cuidado com a qualidade, né? E a gente capricha muito que a qualidade dos cursos nunca se perca.
E quando é que ele se tornou internacional, Marco Antônio? Exatamente, eu acho que foi quando praticamente eu tomei a direção do festival e que a gente começou a trazer figuras de fora, né? Mas com muito cuidado sempre, porque eu acho que é muito importante. Aliás, é uma coisa que eu devo até a uma das nossas patrocinadoras de antigamente, que é a grande Petrobras, que faz questão que 20% dos artistas convidados sejam nacionais, entendeu? Não só nacionais, que sejam artistas da terra, da região, sejam paranaenses, sejam londrinenses. Mas nesse momento, como eu moro fora, você tem muitos contatos na Europa, Estados Unidos, então comecei a trazer esse pessoal para cá. E com isso ele foi ganhando esse vulto de festival internacional. Vem de todas as plagas. Todas as plagas, todas as plagas. É Japão, é Coreia, é Espanha, Europa inteira, Estados Unidos, enfim, tudo. Londrina ferve. Londrina ferve. Você sabe que no mês de julho a gente recebe cerca de 1.200 alunos, hein? São 1.200 alunos de todas as partes do Brasil, da Mercosul e vários alunos internacionais também, né? E além desses alunos, nós recebemos vários grupos convidados, orquestras, né? E com isso a cidade se movimenta. É uma coisa até que eu faço questão de dizer aqui, que a Associação Comercial deveria saber mais. Eu deixei alguns técnicos valorarem este evento e parece que durante os festivais aqui em Londrina, tanto o Filo como o Festival de Música, existe um movimento de R$1 milhão a mais na cidade. Isso porque os hotéis esquentam, a alimentação, os shoppings, as compras, os voos, passagens, faturamento. Então, é muito importante que a cidade saiba, que o patrocinador londrinense saiba que além dessa cultura toda, além do marketing cultural que o patrocinador pode ganhar com isso, aconteça esse lado financeiro que é muito importante para uma cidade jovem como a nossa. Marco Antônio, mas você se depara, quando você falou agora em patrocinador, com aquela dificuldade, vai atrás, insiste, sabe, pede, implora, e essa dificuldade, você começa a trabalhar praticamente um ano antes. Um ano antes. Essa dificuldade, é bem verdade, está cada vez menor, né? Graças a uma lei que nós temos no Brasil, chamada a Lei Rouanet, em que o patrocinador pode colocar o imposto de renda dele, 6% do imposto dele, ele pode colocar no evento cultural e ter como retorno o marketing cultural, né? Então essa lei facilitou muito. Mesmo assim, os empresários londrinenses ainda estão devagar, eles têm medo da lei. Eles acham que a lei vai vasculhar o imposto de renda dele. Tudo tabu que não é realidade, entendeu? Agora, as grandes estatais, elas entram todas pela Rouanet. Caixa Econômica Federal, a própria Petrobras, aqui de Londrina eu posso citar quem? Plaenge, Unimed, entendeu? Elas todas entram, a Vernier, Citroën, Marajó, todos eles entram pela Lei Rouanet. Então, ao invés de você mandar o imposto para o leão lá em Brasília, você deixa o teu imposto de renda aqui, 6%. É muito fácil. Se algum patrocinador estiver ouvindo aqui a nossa conversa, é só entrar no site do festival, www.fml, F de festival, M de música, L de Londrina, fml.com.br. Lá existe como patrocinar, um passo a passo, tanto como pessoa física ou pessoa jurídica. Então, a gente percebe que está cada vez mais fácil, mas você tem razão. O londrinense poderia estar mais dentro dessa história, entendeu? Bom, agora eu quero tocar num assunto que é muito triste. O Festival Internacional de Música e o nosso Teatro Ouro Verde. Exatamente. Calamidade, pegou fogo, e agora? E agora? Exatamente. Vai acontecer como? Onde? Vai acontecer como? Onde? Exatamente. Você imagina, falando nessa internacionalidade do festival, a primeira pessoa que me ligou para a Alemanha para dizer que o teatro estava pegando fogo foi o maestro japonês que veio para o festival. Imagina você. Ele é do Japão, ligadíssimo nos Facebooks e na internet da vida, ficou sabendo do incêndio, me ligou para a Alemanha. Marco, o teatro está pegando fogo. Eu falei, olha que maravilha. O maestro Daisuke Soga, quase londrinense já, entendeu? Vai ter festival? Como é que vai ser? Eu nem sabia do incêndio, né?
fiquei de olho marejado, sabia? Fiquei de olho marejado, porque a história desse teatro é a minha história, assim como é a história de muitos artistas de Londrina, né? Esse teatro ele foi inaugurado em 52. Eu me lembro que eu era criança, ainda de calça curta, eu ficava sentado na praça, na frente do teatro, fascinado por aquele neon. Tinha um ramo de café, né? O ramo do café, o ouro verde. Tinha o ramo do café. E eu ficava contando quantas sementinhas vermelhas acendiam uma depois da outra. Esse foi o meu primeiro contato com o ouro verde, aquela coisa do neon. Depois eu ficava encantado também que aqueles funcionários, eles usavam libré. Eles usavam assim, botões dourados, uniformizados de cinza, tinha tapete vermelho para você entrar. Era um grande evento. As pessoas das cidades vizinhas vinham para Londrina para ir ao cinema no Cine Teatro Ouro Verde. E claro que eu, músico, me lembro, imagino que é o que você chama de memória emocional, né? Nesse dia que esse maestro japonês me telefonou, eu fui dormir ouvindo a música que se tocava nos meus tempos de criança, antes da sessão de cinema começar. Aquilo gravou? Aquilo gravou. A parte lateral do cinema tinha umas coisas assim redondas e tinha um jogo de luzes aquilo, entendeu? E quando aquelas luzes dançavam, tocava aquela música que não me sai da cabeça até agora. Entendeu? Bom, e eu estava naquele teatro ali de calça curta, assistindo desenhos animados, não sei o quê. De repente eu me vi no palco do Ouro Verde, né? Eu me lembro que foi uma sensação muito estranha, porque do palco o cinema era enorme. Eu era criança ainda, e no palco daquele teatro enorme, morrendo de medo, mas de muita felicidade, né, por estar num palco desse. E assim a gente cresceu com o teatro, né, com os festivais, com as orquestras, com as decepções, com as alegrias da vida, entendeu? Uma coisa muito triste. Agora, veja bem, nós não podemos ficar derramando lágrimas nas cinzas. Existe um fenômeno chamado o fênix, né? O pássaro da cinza que sai voando. Renasce. Exatamente. Isso é que tem que acontecer. O que eu estou pensando, então? Assim, ótimo não, mas assim, nós não temos esse teatro, vamos resgatar alguns marcos históricos da cidade que nem sempre foram usados para eventos de música. E andei pesquisando. O primeiro prédio de Londrina, sabe qual foi? Uma casinha de madeira chamada Igreja de Londrina, hoje a Catedral. Foi construída no ponto mais alto da cidade. Era uma casinha de madeira para 6.000 pessoas, de 1935. E hoje, essa catedral que nós temos aí. Da catedral. Então é um marco, talvez, muito histórico, talvez o mais histórico de Londrina. Então, todos os grandes concertos, o concerto de abertura do festival vai ser na catedral. Ai, que maravilha! E com isso também para juntar a sinergia dos deuses, dos anjos, das coisas boas, entendeu? Vai ser no dia 14 de julho, convido todo mundo aqui, com orquestra, com vários coros, eu convidei vários coros para participarem dessa sinergia. E ali vão acontecer os grandes concertos. Outro prédio que eu descobri também é aquela casa maravilhosa do Museu Padre Vaz, que é um museu histórico, também de 35, sabia? Que foi a antiga ferroviária Paraná-Santa Catarina. Descobri também, imagina você, o londrinense, às vezes um pouco exibido, dizia que aquela casa foi construída baseada no modelo da Victoria Station, lá de Londres, né? Tudo conversa. O projetista chamado Eudes Brandão se baseou numa casa que tem no Batel, em Curitiba até hoje, uma casa germânica. Então, a gente vai usar também as dependências daquele prédio. E tem a antiga também rodoviária, né, do grande Artigas, que fez a rodoviária, a Casa da Criança, o nosso teatro e esse prédio do relógio, que também era fascinado quando era criança, veio aqui, entendeu? Então, esse resgate dos prédios históricos de Londrina está me dando muita força para a gente assim, transformar isso em espaços de música. E mesmo assim vamos usar outros espaços menores, entendeu? Tipo o Teatro do Crystal Palace, o Zaqueu de Mello,
A antiga sede da Associação Médica está sendo renovada agora para SESI, FIEP, vamos usar ali também. Vários espaços alternativos, tipo Zerão, Calçadão, Rua, enfim. Eu sou um homem de desafio, Mafalda, e esse festival eu tenho certeza que vai ser melhor ainda, por essas diferenças, entendeu? Por essa luz que você pode buscar nesses marcos históricos, nessa história da nossa cidade. Acontece. Vai acontecer. De 14 a 25 de julho, o Festival Fênix. Festival Fênix, aquele que saiu das cinzas e saiu voando. A osteoporose, o que será isso? Muitas pessoas têm e não sabem que têm. E muitas pessoas que poderiam prevenir para não ter a osteoporose, não se previnem porque não sabem. E é com o Dr. Leopoldo Stort, ortopedista, que a gente vai bater um papinho e saber melhor sobre a osteoporose. Dr. Leopoldo, a osteoporose é o que? É o osso que vai ficando rarefeito? É mais ou menos isso? A osteoporose é uma doença metabólica. Normalmente ela aparece mais nas mulheres, né, acima dos 45 anos, com as mudanças hormonais. Também podendo aparecer num paciente que fica imobilizado por muito tempo. E, na verdade, é o osso que ele vai ficando fraco internamente. Ele vai perdendo o que a gente chama de trabéculas, né, e com isso a possibilidade de fratura aumenta muito. E isso acontece mais com frequência na mulher do que no homem? Porque a mulher ela tem, a partir dos 40, 45 anos, ela entra na menopausa. E a partir do momento da entrada na menopausa, ela perde alguns hormônios. E com isso, ela tem um gasto maior do que ela consegue repor de cálcio e outros elementos. Então, ela passa a adquirir a osteoporose. É prevenível? Sim, nós devemos prevenir a osteoporose desde a infância. Porque nós ganhamos massa muscular e massa óssea até os 24, 25 anos. Então, nós já estamos prevenindo uma osteoporose quando nós damos esportes aos nossos filhos. E quando você passa dos 25, você tem que continuar com o esporte para você evitar a perda da massa óssea. Então, a prevenção hoje é o que nós mais fazemos dentro da osteoporose. Você falou desde infância, e eu me lembro que você é um atleta, pratica atividade física, e eu me lembro que uma época você disse assim, o sedentarismo é o maior mal da humanidade do ser humano. E quando você falou em atividade física, a caminhada é o suficiente. Sim, se você caminhar 3 vezes na semana, não em esteira, em lugar fechado, caminhar ao sol, 3 vezes na semana, de 40 minutos a 1 hora, você já está prevenindo, vamos dizer, 70%, 80% da perda de massa óssea, né? Se todo mundo tivesse esse costume de fazer essa caminhada frequentemente, não só a osteoporose, mas as doenças em si, gerais, estariam bem amenizadas, Mafalda. Eu estou vendo aqui, isso aqui é um osso. Sim. Esse osso tem um osso sadio e tem um osso doente, é isso? Isso. Aqui nós temos um osso como ele deveria ser com seus 20 anos. Vamos dizer, é um osso largo, né, e com as trabéculas bem concentradas. Com o passar da idade, Mafalda, a gente vai perdendo essas trabéculas e o osso ele vai diminuindo a espessura e formando microfraturas aqui dentro. A mulher muito mais cedo, como eu te falei, por causa das alterações hormonais. O homem raramente vai ter uma osteoporose antes dos 65, 70 anos, a não ser que seja alcoólatra, fumante ou com uma doença metabólica. Então, essas trabéculas elas vão ficando fracas e aí podem vir as microfraturas e até as fraturas complexas. Daí aquelas fraturas que você tem que colocar a cabeça de fêmur. A gente vê aqui, ó, né? Aqui nós vemos um osso osteoporótico, onde o lado esquerdo está íntegro e o lado direito já foi submetido a uma prótese devido a uma fratura causada por uma osteoporose. Pode ver que os dois são sexo feminino, né? Então são pacientes onde a gente, aliás, feminino, eu coloquei colocar o masculino e o feminino para dizer que o feminino é mais comum, mas também pode acontecer no masculino. Quando acontece, geralmente pacientes acima de 70, 80 anos. Então, para a gente evitar uma fratura, evitar ter que colocar uma prótese, tem que vir essa prevenção que a gente conversou, o exercício físico de baixo impacto, a natação, né? E a mulher
quando possível, quando não tem nenhuma alteração de câncer na família, a reposição hormonal. Como é que a gente sabe que tem osteoporose? Como é que nós vamos saber disso? É importante essa pergunta, porque a osteoporose ela é uma doença silenciosa. Quando ela aparece a dor, normalmente já aconteceu a fratura. E geralmente essa dor ocorre na coluna dorsal e na coluna lombar, ou seja, a coluna média e a lombar, que é a baixa, né? Quando vem a dor da osteoporose, já normalmente tem a microfratura. Por isso a importância, Mafalda, a partir dos 40 anos, de fazermos a densitometria. Densitometria é um exame onde ela faz uma leitura dos seus ossos, né, de várias partes dos ossos, onde ela nos dá a que grau encontra-se a perda óssea que a pessoa tem. Tanto da coluna como do fêmur? Hoje nós temos alguns aparelhos densitômetros que eles fazem corpo inteiro, punho, que é importantíssimo, coluna lombar e articulação do quadril. Com isso a gente faz a prevenção, com isso a gente evita muitas fraturas, só para você ter uma noção, 30% dos pacientes com fratura de colo de fêmur, como nós vimos ali, 30% não vão voltar a andar. Nossa! E nós temos acima de 15% que nos próximos 2, 3 anos vão a óbito, por outras patologias, porque fica na cama, fica na cadeira de roda, tem uma pneumonia, na época de inverno, que é ruim, né? Então, tem que ser prevenida essas fraturas próximas. E essa estatística que você acaba de colocar é comprovada? Sim, isso aí é comprovado no mundo inteiro. Tá? Essa não volta à atividade normal. Mais de 20% dos pacientes que têm fratura de colo de fêmur não vão voltar a andar normal. Mesmo fazendo uma fisioterapia, mesmo tendo os cuidados necessários e, às vezes, há encurtamento de membro também? Sim, sempre que você vai fazer uma prótese no paciente ou vai fazer uma estabilização de uma fratura, a possibilidade de encurtamento do membro inferior é grande. Porque você nunca vai conseguir deixá-lo uniformemente ao contralateral, né? Que é anatômico, o outro lado, nesse outro lado que você está operando, você sempre vai ter alguma mudança. Então, o paciente vai deambular com dificuldade, vai ter dor no local da fratura. Então, o importante é o que você falou, vamos prevenir. Doutor Leopoldo, e a partir do momento que está instalada a osteoporose? Aqui estou vendo tem um gráfico, isso daqui é um osso osteoporótico. Seria um osso com 25 anos de idade, que é onde nós temos a máxima formação de trabéculas, um osso grosso, um osso forte. Com o passar da idade, 50 anos aos 75 anos, a gente já começa a ver que aqui no centro ela passa a ficar oco, que as trabéculas começam já a ter microfraturas. O osso, que até então era largo, espesso, ele passa a perder essa espessura e passamos a ter, então, o que nós chamamos de microfraturas. Inicialmente são as microfraturas apenas com dor. Depois, então, nós temos as fraturas de colo de fêmur, os achatamentos de coluna vertebral e assim por diante, levando a sequelas gravíssimas. Então, quem tem uma fratura de colo de fêmur porque tem osteoporose? A não ser que você tenha um acidente de carro, você tenha uma queda de uma altura muito grande, mas a maioria das fraturas que nós recebemos com osteoporose, o histórico caiu no banheiro, tropeçou num degrau, num tapete, vamos tirar os tapetes de casa, né? Não vamos ficar subindo em degrau depois dos 50 anos, né? Molhar a plantinha. Então, a maioria das fraturas, elas ocorrem nesses pequenos detalhes. Mas eu só fui fazer isso, né? E é onde acontece a fratura. Foi arrumar o armário, subiu na escada, lá no último degrau. Incrível que pareça, Mafalda, a maioria das fraturas do colo de fêmur ocorrem dentro do banheiro, onde o paciente está com o chão molhado e ele faz a rotação e cai em cima do fêmur. Se ele tem osteoporose, a fratura ocorre. Existe, não sei, vou perguntar, né? Que perguntar não ofende, eu tenho interesse em saber disso, porque eu já tenho 66 anos, então eu também preciso saber se eu tenho osteoporose ou não. Mas a partir do momento que está instalada, mesmo fazendo a prevenção e a atividade física, e depois que ela está instalada, existe algum tipo de medicamento, alguma coisa que possa ajudar esse paciente que está com a osteoporose? Mafalda, nós podemos prevenir, o paciente já tem o que a gente chama de osteopenia, quer dizer, ele já está desenvolvendo a osteoporose. Então aí nós temos aqueles medicamentos próprios para tratar a osteopenia, para não chegar na osteoporose. Quando o paciente já chega com uma osteoporose avançada,
Aí nós temos uns produtos mais modernos, o qual, o principal deles, você foi quem apresentou em Londrina há 6 anos atrás, né? Hoje nós somos pioneiros em Londrina do ácido zoledrônico, né? Até você que apresentou no seu programa. Hoje ele é um medicamento consagrado, ele trata a osteoporose, ele reduz a osteoporose. E hoje nós usamos também esse produto para tratar a fratura. Quando você tem uma fratura por osteoporose ou por osteopenia, você usa o ácido zoledrônico e ele antecipa a consolidação da fratura e ele trata a osteoporose. Hoje nós podemos dizer já que nós tratamos a osteoporose. Nós não fazemos apenas alguma coisa paliativa. Hoje nós temos os medicamentos, junto com a atividade física, junto com o cálcio, para tratar a osteoporose e recuar a osteoporose. Já é um grande avanço. Com certeza. Hoje nós já tratamos a osteoporose com segurança, nós temos o tratamento em nossas mãos. Coisa que no passado a gente falava, vamos tentar, hoje nós podemos falar já que nós tratamos a osteoporose, temos excelentes resultados e estamos evitando fraturas para o futuro. Osteoporose e artrose é a mesma coisa? Não, Mafalda, todo mundo confunde muito. A artrose, ela só se dá nas articulações. Então, nós temos, por exemplo, na coluna, várias articulações. O joelho é uma articulação, o quadril é uma articulação. Então, a artrose, ela se dá na articulação. A osteoporose, ela se dá no osso longo, dentro do osso. Tanto que raramente você vê uma fratura, a não ser por um acidente grave, na articulação do joelho, no quadril, você vê próximo, onde se dá a osteoporose. Portanto, prevenir é melhor do que remediar? Em tudo. Principalmente na osteoporose, né? E aquilo que eu sempre falo, nós já estamos prevenindo a osteoporose quando nós damos exercícios físicos para os nossos filhos, quando nós pegamos nossos idosos, terceira idade, quarta, e levamos ele para um alongamento, para uma caminhada, para uma hidroginástica. Hoje o Pilates é fantástico, hoje o Pilates também nos ajuda no tratamento da osteoporose e da artrose. Uma coisa muito importante, artrose e osteoporose não é sinal de ficar parado. Quem não se movimenta não tem como tratar. Você tem que ter um movimento para que o medicamento faça efeito, para que você tenha a diminuição da dor. Mudou muito o conceito hoje, né? Antigamente a gente mandava o paciente fazer o repouso. Hoje, você só vai pôr um paciente em repouso se ele tiver uma fratura. E olha lá, ainda por pouco tempo. Senão, é o exercício correto, é o medicamento correto. Olha, clube de aventura, que aventura é essa? É uma atividade física, é um estresse, é o escalar. A verdade é uma só. Nós estamos aqui na pedreira do Conjunto Cafezal, onde tem bastante gente aqui que vai fazer o rapel. E o coordenador geral e quem dá toda a segurança e toda a orientação é o Adriano. Adriano, lá do lado de lá estou vendo gente subindo ali. Aquilo lá estão escalonando. Escalando a rocha, usando todas as técnicas para subir na rocha. É um esporte também que eles estão fazendo. Uma das técnicas de subida, a técnica vertical, é aquela que eles estão fazendo. Eles montam todo o material, cadeirinha, basicamente o material que a gente está aqui, que você está mostrando aqui depois. Eles vão subindo, clipando. O início é embaixo e tem que chegar até o topo da rocha de desafio. Aí depois eles fazem a desescalada até embaixo. E para descer? Para descer eu uso o rapel naquela técnica, que é onde a gente está fazendo como fonte de lazer, que a gente vai estar utilizando aqui para mostrar para vocês como é que é depois. Bom, então o rapel é um lazer. O rapel é uma das técnicas da técnica vertical. Todo mundo acha que o rapel é um esporte, na verdade ele não é. É uma técnica de descida da técnica vertical. Você escala para subir e para descer você precisa da técnica do rapel para fazer a descida por corda e o material de vertical. Quem tem medo, como é que faz? Não faz, Mafalda, respira e desce. Respira e desce. O medo faz parte, né, Mafalda? A gente fala assim, o perigo pra gente aqui é quem não tem medo. Porque o medo seu é sua autodefesa. Então se você tem medo, você nunca vai chegar perto das coisas perigosas, você vai ser mais cauteloso, um monte de coisa, então você faz a atividade com muita segurança. O problema é quem não tem medo. Isso a gente fala assim, ó, pera um pouquinho que o negócio vai ficar perigoso. Corajoso demais, vai devagar. O corajoso é o excesso de confiança que pode gerar um acidente, né, Mafalda? Adriano, agora vamos falar e mostrar tudo que está acontecendo aqui. O que é isso aqui, ó?
tô mostrando com o meu pé. O que é isso aqui? Isso aqui é uma peça que a gente colocou no fundo para a gente poder fazer a ancoragem das cordas. É um eixo de caminhão mesmo, antigo, que a gente introduziu no solo para poder dar sustentação para a gente poder fazer a ancoragem. Então a gente sabe o material que é utilizado, a profundidade que ele está para poder aguentar a pancada que a gente faz. E essas cordas todas? Todo o material, Mafalda, ele é feito o seguinte, tem desde essa cordinha pequenininha que está na minha mão, todo o material ele é certificado. Essa cordinha ela aguenta 800 quilos. O quê? Essa cordinha aqui, sem nada. Tem que fazer esse nó? Tem que fazer os nozinhos todos. Então nós temos os mosquetões, que é um elo de conexão, as cordas. Mosquetão é isso? É esse aqui, ó. Esse está na cadeirinha aqui, tá? Ou esse que dali. Ele serve para duas funções. Unir a corda no equipamento. Ele é um elo de conexão somente. Aí temos uma corda e temos sistemas de descida, que pode ser um ATC, pode ser o freio U. Como é que chama isso aqui? ATC. É uma peça de descida que depois eu vou te mostrar na prática como é que é. Esse aqui é um stop. Que prática você vai me mostrar? Depois no meio da parede você vai ver. Vai, Todo continua. material, Mafalda, ele é certificado, ele é feito com toda a segurança. O nosso maior problema é que as pessoas acham que é só equipamento, na verdade não é. Nós temos aqui o Johnny, que é o instrutor que dá a instrução ao pessoal que está aqui fora. Temos o Kai, que fica na metade da parede para coordenar quem entra e quem sai. E lá no final está o polo pessoal para fazer todo o seu freio. Caso você passe mal, não consiga descer, ele vai travar você de colocar lá embaixo com muita segurança. Não tem perigo. Não tem perigo. E se a gente enrosca no meio do caminho, como é que faz? Aí eu desço lá você e faço o seu resgate, que eu vou te mostrar na prática como é que é depois. Ele tá muito confiante. Tudo ele vai mostrar na prática. Não, a gente brinca assim que é mais para tirar o medo do pessoal, mas a gente monta toda a estrutura, todo o material de resgate, ele é montado para nunca precisar usá-lo. Caso seja uma necessidade, alguma coisa, ele tem que estar pronto imediato. Não dá para pensar o que eu vou fazer para tirar o resgate. Então você está vendo aqui que a gente tem 6 cordas e desce 2 pessoas de cada vez. Então a gente sempre tem um material de resgate que a gente está fazendo atividade, né? Ah, então uma corda, um jogo que tá aí a mais. Fica sempre de reserva. Vamos supor, se você desceu numa corda e ficou preso, eu preciso descer muito rápido para tirar você. Eu tenho aí 5, 6 minutos para chegar até você e tirar com segurança. Então você já imaginou se eu não tenho esse material montado, eu vou pensar em o que eu vou fazer para tirar a pessoa. Então na verdade não é assim que funciona. Você desce na sua corda e o material de resgate ele fica de prontidão. Caso houver alguma urgência de tirar, a equipe está aqui preparada para descer e tirar a pessoa com a maior naturalidade possível e continuar a atividade dela brincando. Esse clube de aventura, ele funciona aqui em Londrina, vocês viajam, como é que é? O Clube de Aventura ele é uma entidade sem fins lucrativos, onde a gente tem um grupo de pessoas, a gente se reúne toda terça-feira à noite, na rua Marcílio Dias 211. E a função do Clube de Aventura é promover atividade física e lazer do final de semana. O que você faz em Londrina no final de semana? Então a gente monta atividade rapel, mountain bike, trekking, as descidas de rio. Então a gente monta os pacotes na terça-feira do pessoal e no final de semana a gente vai para se divertir. Sair do estresse do dia a dia e com muita alegria e muita segurança. Quem está nos assistindo agora que queira vir num domingo aqui, tudo bem? Tudo bem, sem problema nenhum. É só ligar pra gente. A gente não consegue estar aqui todo final de semana, porque a gente monta os grupos, tem a disponibilidade dos instrutores, mas a cada 15, 20 dias a gente está fazendo atividade aqui. Bom, na rua Marcílio Dias 211. 211. E o telefone? Vai entrar em contato. Aí pode entrar em contato pelo 8812-2321, falar direto comigo, Adriano. Vocês têm algum e-mail, algum site? Tem, o site é clubedeaventura.com.br, o e-mail direto é clubedeaventura@gmail.com. Então só não entra quem não quer. Só não entra quem não quer. E o mais bacana é que você vê um grupo agora do pessoal, todo mundo ali, Mafalda, dá uma olhadinha, ó. Tudo assim, aflito, você vai começar a descer. Se o cara tiver um segredo, aqui o cara entrega, Mafalda. Verdade? Por quê? Você vai acompanhar, você vai ver ali. Bom, vamos começar a botar o pessoal para descer e nós vamos acompanhar de perto. O Tiquinho tá aqui pegando as imagens, né, Tiquinho? E vamos lá, né? Aquilo que ele falou comigo é brincadeira, viu, gente? Não, Oh my mind, happiness coming and going. I watch you look up and watch my fever grow, and I know just where I am. But how many corners do I have to turn? How many times do I have to learn all the love? Doutor Afonso Ogawa, ele é fisioterapeuta, fotógrafo, tá de máquina em punho aqui, ó. Fotografa e também faz rapel.
Esse é um esporte, é um lazer, é uma terapia, é um estresse? Conta pra gente, doutor. Mafalda, eu acredito que você poderia classificar isso como uma atividade completa. Você vai fazer uma atividade física, você vai fazer um esporte e você vai extravasar toda a tensão que você passa durante a tua semana. Porque a sensação é maravilhosa a hora que você está ali embaixo. E quando você desce com a máquina em punho? Eu já faço um trabalho para o clube. Então o que acontece? Daqui a pouco eu vou colocar o meu equipamento e eu vou ficar pendurado no meio da descida, fotografando o pessoal. A hora que eles começam a descer, pego no meio da descida e vou pegar lá embaixo. Então eu vou ficar pendurado no meio da parede. Não tem medo? Não. Não, pelo seguinte, você acompanhou agora o Adriano te explicando. Você viu a parafernália que nós temos aqui? É muito grande, muito grande. Tem gente até que brinca que o Adriano é chato demais, mas não é. Segurança em primeiro lugar. Todo o equipamento. Aí a margem de segurança na corda? Ah, tem um monte, né? Você vê, ó. Ele tá descendo com 8, tá? A cadeirinha tá toda equipada. Ele vai descer agora para substituir, fazer a segurança das próprias pessoas. E isso que ele tá usando agora é uma fita que a gente fala que é fita de segurança. Tá vendo? Então eles vão fazer como se fosse fazer uma descida dupla. O Lincoln vai estar descendo na cadeirinha dele, preso com o material dele, autossuficiente, tá? O Johnny, que é o instrutor, vai estar descendo na corda dele também, então eles vão estar conectados os dois na mesma corda. E lá embaixo, depois você vai estar vendo, o Caio vai estar fazendo a segurança, o auxílio para estar saindo no primeiro lance. E no final da corda está o Paulo fazendo a segurança dos dois, que é aquela segurança que eu brinquei com você no começo, está segurando que você bloqueia o cara. Então são 3 seguranças que eles estão descendo. Adriano, é mãe e filha que vai descer agora. Isso, a mãe e filho. Então o Caio vai estar aqui embaixo. Vocês vão estar conseguindo pegar diretamente o que acontece quando o cara desce pela primeira vez e as dificuldades. E vai estar mostrando a importância do instrutor que está ali para cuidar da segurança, principalmente que ali a primeira descida, no virar e fazer a descida, é onde pode ocasionar o resgate, ele pode ficar preso na corda. Então o Caio está ali embaixo justamente para isso. Vai dar para ver perfeitamente ele descendo, toda a dificuldade dele e a função do instrutor em dar toda a segurança e colocar ele na posição correta para ele estar descendo. Olha, o Davi e a Alessandra desceram, fizeram atividade física e já voltaram aqui. Conta, Davi, como é que foi? Desde a hora que você saiu daqui de cima. Foi legal, eu tava ali, tava descendo lá, fiquei com medo, até lá embaixo, só que quando tava uns 5, 7 metros, foi parando o medo. Eu tenho que deitar o corpo, tava quase em pé. Alessandra, você faz rapel há tempo? Não, foi minha primeira vez. Verdade? Verdade, porque eu tava fazendo um tratamento para depressão, só tava fechado dentro de casa e agora eu falei, não, chega, vou começar a estrear meu mundo, de volta ao mundo real com atividade física e de preferência radical. Foi muito bom. Quer dizer que o rapel trouxe para você a saída da depressão? Ajuda bastante. Conhece as pessoas, conhece novas amizades, você libera adrenalina, você descarrega o estresse, foi muito bom. E hoje foi a primeira vez? Foi a primeira vez. E já me sinto muito bem. Realizada porque trouxe o filhão? Sim, eu quis trazer ele para participar mesmo. Falei, não, vamos lá, filha, é legal, é atividade física, é esporte, é muito bom. Agora, o pessoal que já desceu, então ele desce e depois sai para fazer atividade física, que é a caminhada. E a caminhada que é o retorno até aqui em cima. E não vai escalar de volta. Não vai escalar.
Às vezes, alguns acidentes também acontecem nesse sentido, Mafalda, que, por exemplo, todo lugar que a gente faz a descida, a gente chama que tem que ter uma rota de fuga, que é o caminho que eles fazem um retorno, que é a trilha de acesso. Então, às vezes a pessoa compra o material, vai em lugar que não conhece, não tem informação, então ele pode descer, e se não tiver saída, como é que ele sai? Vai ter que subir pela corda, aí precisa de equipamento. Se ele não tem, ele fica preso lá embaixo, aí tem que chamar o corpo de bombeiro, tem que pedir o resgate. Então, todo esse material envolvido, na hora de fazer a atividade, a gente tem que estar aqui. O material tanto para fazer a atividade, quanto o material para fazer no resgate. Por isso que a equipe são de 5 pessoas que a gente está.